Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, então vamos começar a nossa primeira aula de espaços métricos, né? Bom, a respeito do curso, eu já falei para vocês naquele encontro que a gente teve online, né? Então a gente viu que os espaços métricos, basicamente, eles constituem uma nova estrutura, né, que a gente estuda. E desde então, e depois que a gente faz isso, a gente passa a ver vários objetos em matemática que têm, né, propriedades similares do ponto de vista dessa estrutura, né, que é a estrutura métrica, a gente passa a ver da mesma forma, tá certo? Então, assim como nós vemos do ponto de vista da álgebra linear dois espaços isomorfos da mesma forma, porque de fato do ponto de vista da álgebra linear a gente está falando do mesmo objeto, quando a gente estuda espaços métricos, a gente oferece uma outra forma, né, de ver, ou seja, a gente consegue enxergar as estruturas que a gente estudou até o momento no curso, estrutura algébrica, de álgebra linear, de grupo, de anel, de espaço, de ideais, de corpos, ela não enxerga, tá? Então a gente vai passar a ver a estrutura métrica dos espaços, né? Bom, uma outra coisa também que vale a pena lembrar é que é o seguinte, é que esse curso de espaços métricos, a intenção dele, o intuito dele, é servir como sendo base para o conceito de topologia, tá? Então, basicamente, esse curso ele serve para ser uma introdução à topologia, tudo bem? Então é esse o ponto de vista que a gente vai abordar quando a gente estiver estudando os espaços métricos, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então, né, com a nossa primeira aula, a gente vai estudar então os espaços métricos e a gente vai começar do começo, né? Então a coisa começa o quê? Ora, começa com a definição, né, do que vem a ser de fato um espaço métrico e também de alguns exemplos, tudo bem? Então vamos imaginar que a gente tenha M um conjunto qualquer, tá certo? É um conjunto de qualquer coisa que você puder imaginar. Então o que vem a ser uma métrica? Deixa eu ir grifando aqui para a gente ir acompanhando junto, né? O que vem a ser uma métrica em M, né? Bom, uma métrica em M vai ser o quê? Vai ser uma função, tá certo? Que sai de M cartesiano M e chega na reta, ou seja, uma função que associa um par ordenado a um número real, tá certo? E é claro que essa função não pode ser qualquer uma, ela tem que satisfazer certas propriedades. E quais são essas propriedades? Então ela vai associar a cada par ordenado, né, de M cartesiano M, xy, ou seja, onde x e y pertencem ao conjunto M, né, ele vai associar um número que a gente chama de distância de x até y, tá certo? Isso é assim que a gente lê d de x até y, ou seja, é a distância de x até y, tudo bem? E essa função, pessoal, ela para ser chamada de uma métrica, ela tem que satisfazer algumas propriedades, quais sejam? Primeira coisa, a distância, isso aqui está errado, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. A distância de um ponto até ele mesmo tem que ser zero, tá certo? Conforme é o que a gente espera de fato, né? Diferente de y, então a distância de x até y tem que ser um número positivo, tudo bem? Outra coisa, a distância de x até y é igual à distância de y até x, tá certo? Ou seja, a distância entre dois pontos não depende da ordem segundo a qual você tomou essa distância, ok? Você pode tomar do ponto A até o ponto B, ou então do ponto B até o ponto A, que basicamente a distância vai ser a mesma, tudo bem? E a terceira, pessoal, é aquela que a gente chama de desigualdade triangular, né? Então ele fala que a distância de x até z é menor ou igual do que a distância de x até y mais a distância de y até z. Bom, vocês já viram propriedades parecidas com essas quando vocês estudaram álgebra linear, né? Provavelmente vocês estudaram espaços normados lá, espaços vetoriais normados, e aí vocês viram propriedades que lembram essa. Então, só lembrando, tá? Por que essa daqui é chamada de desigualdade triangular, né? Bom, imagina que você tenha um ponto x, você tem um ponto z e você tem um ponto y aqui, ok? Então, por que fala desigualdade triangular? Bom, se a gente imaginar que a gente está no plano, né, e com a distância que a gente vai chamar de distância euclidiana no R2, a distância de y até z seria a medida desse segmento de reta, ok? Bom, pois o que está dizendo aqui é que essa distância de x até z, ela é menor ou igual do que a distância de x até y, mais a distância de y até z, tá certo? E basicamente isso daqui, ele reside, né, digamos assim, essa propriedade é chamada de desigualdade triangular, por quê? Porque basicamente o que você está falando é que qualquer lado de um triângulo, a medida de qualquer lado de um triângulo é menor ou igual do que a soma das medidas dos outros dois lados, ok? Basicamente é o que está sendo dito. Então,
qualquer função de m cartesiano m que chegue na reta e que satisfaça todas essas propriedades é chamada de uma métrica, tudo bem? Bom, algumas observações, né? Uma observação aqui que a gente faz é a seguinte. Perceba que a propriedade D1 e D2, elas falam para a gente que, de fato, o contradomínio, o conjunto imagem da função D, ele está contido no conjunto dos números reais não negativos. Porque, veja, a distância de x até x é zero e se x for distinto de y, a distância é positiva. Então, perceba que isso significa que a distância de x até y é maior do que zero para todo x, y em m, tá? Então, na verdade, o conjunto imagem, ele não está contido apenas na reta, ele de fato está contido no conjunto dos números reais não negativos, tá? E aí, depois essa outra observação é só aquela que eu havia falado, que a propriedade D4 é chamada de desigualdade triangular, tá certo? Muito bem, então isso daqui, a gente acabou de definir o que vem a ser algo que a gente chama de uma métrica em um conjunto, tudo bem? Então se D é uma função que satisfaz tudo isso, a gente fala que D é uma métrica no conjunto, tá certo? Muito bem, pessoal, então agora a gente vai definir o que vem a ser um espaço métrico, tá? Bom, um espaço métrico é justamente um par MD, onde M é um conjunto e D é uma métrica em M, tá certo? Então a esse par a gente chama de espaço métrico, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver vários exemplos de espaços métricos, ou seja, a gente vai ver vários exemplos que provam para a gente que de fato a gente pode munir vários conjuntos de natureza, conjuntos cujos elementos têm uma natureza muito distinta, a gente vai ver que, de fato, eles podem ser vistos como espaços métricos. Ou seja, é possível a gente munir de uma métrica basicamente todos os conjuntos, ok? Basicamente todos os conjuntos. E isso daí já é bastante interessante quando a gente olha aqui para o primeiro exemplo, tá? Então, exemplo número 1. Então, nesse exemplo, a gente vai mostrar como que a gente pode munir de uma métrica basicamente qualquer conjunto não vazio. Tudo bem? Qualquer conjunto não vazio. Então, seja M um conjunto não vazio. Bom, a gente vai ver, pessoal, que essa função aqui, tal como definida nessa expressão aqui, olha, ela define uma métrica no conjunto M, tá? Que métrica que é essa? É uma métrica que a gente costuma chamar de métrica 0,1. Essa daqui é a chamada métrica 0,1. Por quê? Porque essa métrica ela só assume dois possíveis valores, o 0 ou então o 1, tá certo? Bom, como é que a gente define a métrica 0,1 em um conjunto não vazio? A gente define a métrica 0,1 da seguinte forma. A gente define a distância de x até y como sendo 0 se o x for igual a y e 1 se o x for diferente de y, tá certo? Então, quando você define a métrica 0,1, ou seja, quando você define essa medida aqui, essa função, né, em m, você está basicamente ignorando a real distância entre os seus elementos, tá certo? Agora, no final das contas, isso aqui é sim uma métrica. Você não pode falar que isso não é uma métrica, porque isso é uma métrica. A gente pode provar que D é uma métrica, ok? Inclusive eu coloco como exercício para vocês, sugiro que vocês façam esses exercícios que eu coloco, tá certo? Porque se eu estou colocando é porque eu julgo interessante e importante. Então sugiro que vocês façam esses exercícios, esse exercício aqui para verificar que de fato D é uma métrica, tudo bem? Então tem algumas propriedades aqui que são muito simples de verificar. Por exemplo, a primeira delas, que a distância de x até x é zero. Ora, por definição isso é verificado. Depois, que a distância de x até y é positiva se x for diferente de y. Isso também é verificado pela definição, tá certo? Depois a gente tem mais duas propriedades, que a distância de x até y é igual à distância de y até x, e isso daí vai ser verificado facilmente também pela definição. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho a desigualdade triangular, né? Ou seja, que a distância de x até z é menor ou igual do que a distância, né, de x até z é menor ou igual do que a distância de x até y mais a distância de y até z. Bom, quando você vai provar essa propriedade aqui, o que você vai ter que fazer é basicamente separar em casos. Então você vai pegar primeiramente, você vai pegar elementos x, y e z de M arbitrários, tudo bem? Ora, sendo ele arbitrários, você tem alguns casos a considerar. Primeiro, o caso em que todos eles são iguais, nos quais você vai ter 0 do lado esquerdo e 0 do lado direito. Você tem, e portanto a desigualdade é verdadeira, porque é menor ou igual, então se isso daqui for igual, continua sendo verdadeiro que isso é menor ou igual do que isso, correto ou não?
Então, você vai considerar primeiro o caso em que x igual a y igual a z, depois você vai considerar o caso em que x igual a y e ambos são distintos de z, depois que x é igual a z e ambos são distintos de y, depois o caso em que y é igual a z e ambos são distintos de x. E depois o último caso que falta verificar é que quando todos os elementos são distintos entre si, ok? Você vai perceber que em todos os casos, pela definição, você sempre vai ter essa desigualdade aqui sendo satisfeita, tá certo? Então, não é tão difícil assim verificar que realmente isso daqui é uma métrica. E essa métrica é a chamada métrica 0,1, tudo bem? Bom, essa métrica, pessoal, ela é uma métrica que a gente costuma falar assim, ela é uma métrica patológica, tá? Por que ela é patológica? Porque basicamente, veja, se você está assumindo que a distância é 1 sempre que o x for diferente de y, isso não está te dando muita informação a respeito da distância, entre aspas, tá certo? Imagina que na reta real você define essa métrica. Você pode sim definir essa métrica na reta, mas segundo essa métrica, a distância entre a sua casa e a casa do seu vizinho, ela vai ser igual à distância daqui até Pequim, na China, tá certo? Vamos pensar que a gente vive numa terra plana, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos pensar. Vamos fazer de conta que a gente vive numa terra plana, que a gente está no R2, tá certo? Bom, essa métrica no R2 diria que a distância entre a sua cama e a cozinha da sua casa é a mesma que a distância da sua casa até Sydney, na Austrália, tá certo? Então é uma distância que não tem finalidade prática, é uma métrica que não tem finalidade prática. Para que ela serve? Ela serve principalmente para a gente dar contra-exemplos, tudo bem? Então ela é muito utilizada na hora de fazer os exercícios para você achar contra-exemplos. Às vezes você se pergunta, puxa, será que essa propriedade é verdadeira para toda a métrica? Primeira coisa que você deve fazer, bom, deixa eu ir para a métrica mais esquisita que existe, porque se valer para ela é possível que valha para todas, né? Não é uma implicação direta, mas é possível. Então, quando você for procurar por contra-exemplos, você sempre procura usando a métrica 0,1, porque se algo falhar, em geral vai falhar para ela, tá? Em geral. Beleza? Muito bem. Bom, agora vamos ver aqui um outro exemplo. Olha, esse exemplo, pessoal, pode parecer às vezes um pouco bobo, o pessoal às vezes até não dá muita atenção para ele, mas é extremamente importante, tá certo? E causa muita confusão. E vocês vão perceber isso mais para frente. Então, o que fala o segundo exemplo? Bom, imagina que você tem MD um espaço métrico, tá? Então, eu vou até fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Vamos desenhar, faz de conta que o meu espaço métrico é o R2, tá certo? É o plano. Então, tá aqui o plano. O R2, faz de conta que o meu M é o R2. Tudo bem? Bom, e imagina que eu tenho uma métrica D aqui no meu conjunto M, beleza? Tem uma forma de medir distâncias aqui. Bom, imagina que você tem um subconjunto desse conjunto aqui, tá? Imagina que você tem um subconjunto S desse conjunto. Faz de conta que esse daqui, todo mundo que está aqui dentro, né? Vou até pintar aqui de uma cor. Vou pintar de branco, sei lá. Imagina que você tem aqui esse conjunto S, então, beleza? Bom, esse S ele é um subconjunto de M. E M é um espaço métrico porque você tem bem definido nele uma métrica D, tá certo? Bom, o que acontece? Essa métrica D, que está definida em M, ela induz uma métrica no conjunto S, tá certo? Então, todo subconjunto S herda uma estrutura métrica de M. Todo subconjunto S ele herda uma estrutura métrica de M. Beleza? E de que maneira isso acontece? Ou seja, se você tem que o S é um subconjunto de um espaço métrico, ele também pode ser visto como sendo um espaço métrico. E ele pode ser visto como um espaço métrico quando munido de uma métrica, que é o que a gente chama de métrica induzida pela métrica de M. Tá certo? Que métrica é essa? Veja, se você tem que o D é um espaço métrico, então se você sabe que MD é um espaço métrico, então você sabe que existe uma função D que está bem definida em M cartesiano M, chega na reta, pega um par ordenado xy, onde ambos os elementos pertencem a M, e leva em D de xy. Tá certo? Isso aqui já está bem definido, por hipótese. Pois bem, a métrica que a gente vai definir em S, que é aquela métrica induzida pela de M, é o quê? Ora, é nada mais do que a restrição da métrica D que você já tem em M ao conjunto S cartesiano S. Aqui estava errado, certo?
Como é que é definida essa restrição? Ora, quando você tem uma função e você, por exemplo, você tem uma função definida de x em y e você tem que A é um subconjunto de x. Vou colocar mais para cima, senão meu rosto fica na frente. E você tem A que é um subconjunto de x. Quem que é a restrição de f ao conjunto A? Ora, é a função que tem como domínio esse cara aqui, chega no mesmo lugar que chega a função f, e ela vai pegar um x minúsculo que pertence ao A e vai levar em quem? Ora, vai levar no mesmo lugar onde a f leva. Porque lembre-se que esse elemento de A, ele também é um elemento de x, então você pode aplicar f nele. Tá certo? Então a restrição de uma função a um conjunto nada mais é do que a mesma função que você tinha, porém agora aplicada apenas aos elementos daquele conjunto. Beleza? Muito bem. Então, quando eu escrevo D restrito a S cartesiano S, eu estou falando do quê? Eu estou falando da função que está definida em S cartesiano S, chega na reta, pega um par ordenado e leva no mesmo lugar onde a função D levaria. Beleza? Então, no final das contas, é assim. Quando você pega um ponto x aqui e você pega um ponto y, você pega um ponto x de S e um ponto y de S, como que você mede a distância de x até y? Ora, da mesma forma como você mediria a distância entre esses dois pontos, considerando-os como elemento de M. E ambos são elementos de M. Tudo bem? Então essa daqui, pessoal, é a chamada métrica induzida em S. Tudo bem? E vai ser algo, porque isso vai aparecer o tempo todo. A gente trabalhar com subconjuntos de um espaço métrico e olhar para esse subconjunto como sendo um espaço métrico com a métrica induzida pelo espaço métrico maior. Tudo bem? Isso vai aparecer o tempo todo. Bom, terceiro exemplo. Óbvio, né? A reta real é sempre o nosso exemplo de tudo. Quando vocês viram espaços vetoriais, né, em álgebra linear, a reta real é um exemplo de espaço vetorial. Quando vocês estudaram corpos no curso de estruturas algébricas, a reta é um exemplo de corpo, é um exemplo de grupo, de ideal, de anel. Basicamente, a reta é tudo que vocês possam imaginar. Ela tem tudo de bom que existe em termos de estrutura matemática, basicamente, tá? Então, como não poderia deixar de ser, a reta real também é um exemplo de um espaço métrico. Beleza? Então, a reta real ela tem uma estrutura métrica. Se a gente considerar na reta essa função aqui, que é uma métrica, que basicamente é uma métrica que associa a dois números reais o número real módulo de x menos y, certo? Então, aqui perceba que eu não estou falando quem que é maior do que quem, o x ou o y, é por isso que eu estou calculando o módulo de x menos y. Isso aqui vai ser sempre um número positivo, maior ou igual do que zero, que vai me dar a distância de x até y medido da forma como a gente está acostumado, tá? Então essa é a chamada métrica usual da reta. É aquela que a gente chama de métrica usual da reta, tá? Muito bem, então quando a gente fala, seja reta com a métrica usual, ora, é dessa métrica aqui que eu estou falando, beleza? Então todos esses exemplos aqui são exemplos que a gente poderia provar que de fato são métricas, tá? Essas funções são métricas. Muito bem, agora vamos generalizar um pouco e vamos agora para o Rn, tá? Para que a gente possa falar, por exemplo, do R2 como um espaço métrico, do R3 e assim por diante, ok? Então o que acontece? O espaço euclidiano Rn ele pode ser munido de diferentes métricas. A gente vai ver pelo menos 3 métricas distintas com as quais a gente pode munir o espaço euclidiano Rn, tá? Então aqui na nossa definição a gente vai falar que x, que é um elemento do Rn, ele é uma n-upla cujas coordenadas são x1, x2 até xn. Y vai ser um outro elemento do Rn, cujas coordenadas são y1, y2 até yn. E aí a gente define as seguintes métricas no Rn. A gente vai definir 3. Todas elas são extremamente importantes, todas elas vão aparecer o tempo todo nos exemplos e também nos exercícios, tá? Então vocês têm que ter em mente a definição de cada uma delas. E não é nada difícil e, digamos assim, é muito intuitivo, tá? O que essas funções elas definem de fato. Bom, a primeira delas é aquela que a gente chama de métrica euclidiana no Rn, tá? Quem que é a métrica euclidiana no Rn? Ora, é aquela métrica que a gente está acostumado a usar no dia a dia, tá certo? Imagina que você tem aqui, olha, eu vou plotar no mesmo desenho, tá? Olha, deixa eu plotar aqui, faz de conta que o n é 2, tá? Então a gente está no R2, vamos supor. E vamos supor que eu tenho 2 pontos aqui no R2. Eu tenho o ponto x, cujas coordenadas são, eu tenho essa coordenada x1
e a coordenada x2, certo? E faz de conta que eu tenho aqui um ponto y, que é um ponto que tem coordenadas y1 e... ficou feio, né? E y2, ok? Bom, o que vem a ser a distância euclidiana entre esses dois pontos? É o seguinte, é você pegar aqui e colocar uma régua aqui no x, tá certo? Medir ela até o y, e aí você mede esse segmento de reta aqui, beleza? Ora, para a gente medir esse segmento de reta, usando trigonometria básica, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, cujos catetos medem módulo de x1 menos, módulo de x2 menos y2, e aqui esse outro cateto vai medir módulo de x1 menos y1, tá certo? Então, conforme a gente sabe, a medida aqui dessa hipotenusa, que de fato é a distância que a gente está procurando, que é a distância euclidiana, deixa eu até escrever aqui, é a distância euclidiana de x até y, vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser a raiz quadrada da soma de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. Se fosse no R2, eu pararia essa soma por aqui e não olharia para esse resto, porque eu só teria duas coordenadas. É claro que se eu tiver 3 coordenadas, vai aparecer x2 menos x3 ao quadrado, e se eu tiver n coordenadas, a expressão fica desse jeito que está aqui. Beleza? Então essa daqui, pessoal, é o que define, e a gente pode escrever em notação de somatório para facilitar isso aqui como sendo somatório de xi menos yi ao quadrado, e aí você tira a raiz quadrada de tudo isso, dessa soma, ou seja, você eleva tudo essa soma a meio, beleza? Então essa daqui, pessoal, é o que a gente chama de métrica euclidiana, é a métrica mais usada e certamente a mais importante de todas, tá? Muito bem, essa daqui é a métrica euclidiana. Existem outras métricas no R2? Sim, existem outras e de fato existem infinitas delas, tá? Mas eu vou apresentar pelo menos mais duas aqui que são também muito interessantes, que são essas daqui, olha. Essa daqui é a chamada métrica da soma, tá certo? Essa métrica da soma, para você ver uma motivação do porquê que a gente define ela, imagina que você faz o seguinte, a métrica da soma, ou seja, a distância linha entre x e y, a gente costuma denotá-la por d', né? A distância entre dois pontos vai ser o quê? Vai ser a soma do módulo das diferenças das coordenadas desses pontos. Então vai ser módulo de x1 menos y1 mais módulo de x2 menos y2 e assim por diante. E escrevendo em notação de somatório fica dessa forma, ok? Aqui no nosso desenho, pessoal, o que viria a ser a distância de x até y segundo a métrica da soma? Ora, você ia ter que fazer o seguinte, você ia ter que medir o comprimento desse cateto aqui e somar com o comprimento desse cateto aqui. Então, essa distância é como se você vivesse numa cidade onde você tem os quarteirões e para você chegar do ponto A até o ponto B, se você quer chegar aqui do ponto A até aqui o ponto B, você não consegue ir em linha reta, porque você não vai conseguir voar daqui até aqui. Faz de conta que você está de carro. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir daqui até aqui e depois até aqui. Então você vai somar essas duas distâncias. Você poderia também vir aqui, fazer assim, depois aqui, 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 mas a distância vai ser a mesma, tá? É só você raciocinar um pouquinho que você vai ver que vai ser a mesma. Então essa distância aqui ela tem lá a sua utilidade também, tá? A chamada métrica da soma, extremamente importante, beleza? Bom, agora tem uma outra métrica também muito importante que é o que a gente chama de métrica do máximo. Segundo essa métrica, a distância entre x e y vai ser o quê? Vai ser o máximo do módulo da diferença das coordenadas desses dois pontos. Então, por exemplo, no meu desenho aqui é fácil a gente ver, né? Que módulo de y1 menos módulo de x1 menos y1 é um número maior, que é a medida desse cateto aqui, é um número maior do que o módulo de x2 menos y2. Então, segundo a métrica do máximo, a distância entre esses dois pontos vai ser o quê? A medida desse cateto aqui, beleza? Então isso daqui tem lá a sua utilidade, a gente chama de métrica do máximo. E a definição dela é essa daqui. Beleza? Então a gente percebe que no RN a gente tem pelo menos 3 métricas, tá? Eu falei para vocês, né? Não estou provando, mas pode-se mostrar que ambas essas funções elas satisfazem as propriedades de métrica, tá certo? Sugiro que vocês tentem fazer as demonstrações. Não são difíceis, tem várias delas que são usuais, basicamente. E a desigualdade triangular que dá um pouquinho mais de trabalho para algumas dessas métricas aqui. Tudo bem? Mas também não é nada assim de outro mundo.
Muito bem, então conforme eu falei, a métrica D ela é chamada de métrica euclidiana, a métrica D' é chamada de métrica da soma e a métrica D duas linhas é chamada de métrica do máximo. Tudo bem? Agora, o que acontece, pessoal? Quando você tem mais do que uma métrica no mesmo conjunto, é sempre importante a gente tentar descobrir como que essas métricas se relacionam entre si, tá certo? Porque vocês vão ver mais para frente que dependendo da forma como elas se relacionam entre si, isso vai significar que elas são o que nós chamamos de métricas equivalentes. Equivalentes no sentido de determinar a mesma estrutura topológica. Elas não determinam a mesma estrutura métrica, mas determinam a mesma estrutura topológica. Tá? Depois a gente vai falar disso. Mas por hora, fiquem na cabeça que é importante quando você tem mais do que uma métrica definida num conjunto, é importante você saber se elas se relacionam entre si. Tudo bem? Bom, a proposição 1, ela fala que justamente sim, essas métricas, a métrica euclidiana, a métrica da soma e a métrica do máximo, elas se relacionam sim entre si, segundo a seguinte relação. Olha, então, a proposição que a gente vai demonstrar aqui fala o seguinte: para todo xy pertencente ao Rn, é verdadeiro que a distância do máximo sempre é menor ou igual do que a distância euclidiana, que por sua vez é menor ou igual do que a distância da soma, que por sua vez é menor ou igual do que n vezes a distância do máximo. Então vocês percebam que você consegue comparar duas a duas qualquer uma dessas três métricas. Tanto a distância euclidiana da soma e do máximo, você consegue compará-las, tá certo? Tanto por baixo quanto por cima. Perceba que a métrica euclidiana você compara por baixo com a métrica, tanto por baixo quanto por cima com a métrica do máximo. A métrica do máximo você compara tanto por cima com a métrica da soma, quanto por baixo também, porque essa desigualdade nos fala isso. E a distância da soma você também compara tanto por cima quanto por baixo, tanto com a métrica do máximo quanto com a métrica euclidiana, porque você perceba que não está escrito aqui, mas seria verdadeiro eu falar que a distância do máximo é menor ou igual do que n vezes a distância euclidiana, né? É só você ver que d duas linhas de xy é menor ou igual do que isso, então n vezes isso vai ser menor ou igual do que n vezes isso, correto? Então, basicamente, todas as métricas, essas três métricas no Rn se comparam entre si, tanto por baixo quanto por cima, tá? Isso vai ser extremamente importante. Bom, e aí, como é que a gente demonstra esse resultado, né? Vamos tentar prová-lo. Bom, quando a gente vai demonstrar esse resultado, tem algumas desigualdades aqui que são imediatas, tá certo? A primeira delas é a primeira, essa daqui é uma desigualdade imediata. Por que ela é imediata, pessoal? Porque a distância do máximo, ela é o quê? O máximo da distância, né? Vai ser o máximo da distância entre módulo de xi menos yi para todo i entre 1 e n. Desculpa, contrário, né? Entre 1 e n, tá? Ora, quando você olha para a distância euclidiana, qual é que é a definição dela? Vai ser o somatório xi menos yi ao quadrado, tudo isso elevado a meio, certo? Bom, se você fixa xy pertencente ao Rn, você sabe que esse máximo aqui, ele vai ser satisfeito para alguma coordenada, para algum valor de i. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na enésima, pode ser em qualquer uma delas, tá? Então você sabe que esse máximo aqui, ele de fato vai ser satisfeito para algum xj menos yj para algum j entre 1 e n, que você não sabe exatamente quem que é, tá certo? Ora, então é fácil você ver, pessoal, que dentro dessa soma aqui, se você descartar todas as parcelas da soma, exceto a jésima, você vai ganhar que essa soma é maior ou igual do que módulo de xj menos yj ao quadrado, e depois você eleva a meio. E é verdadeira essa desigualdade, né? Porque você descartou várias parcelas aqui. Ora, quando você faz essa conta, isso aqui vai ficar justamente xj menos yj, que por sua vez vai ser justamente o máximo da distância entre eles. Ou seja, a distância euclidiana é maior ou igual do que a distância do máximo, tá certo? É o que está sendo, na verdade, isso, é o que está sendo provado aqui nessa... Desculpa, é o contrário, né? A distância do máximo é menor ou igual do que a distância euclidiana e foi o que a gente falou aqui. Tudo bem? A outra desigualdade que é trivial é essa daqui. Tudo bem? Pensem aí a respeito dela.
Muito bem, pessoal. Então essa primeira e essa terceira desigualdade, elas são, conforme a gente falou, elas são triviais, né? Bom, então agora o que a gente vai fazer é tentar demonstrar de fato aquela que não é trivial, tudo bem? Que de fato é essa daqui, olha, é a segunda desigualdade. É essa daqui que a gente vai ter que argumentar. E como é que a gente faz isso? Bom, isso aqui pode ser feito da seguinte forma, né? Perceba uma coisa aqui, dado x e y pertencente ao Rn, então perceba que a distância de x até y, se você elevar ao quadrado lá na definição, você vai perceber que vai ficar o somatório de xi menos yi ao quadrado, né? Porque a raiz, né? O meio, a potência meio vai cancelar com esse 2 aqui, ok? Ao passo que quando você calcula a distância da soma ao quadrado, vai ser o quê? Ora, a distância da soma é a soma de módulo de xi menos yi, tá certo? Quando você eleva isso ao quadrado, como é que vai ficar? Você vai ter que fazer o produto de todas essas parcelas aí tomadas 2 a 2, certo? Quando você fizer o produto onde você tiver as duas parcelas com o mesmo índice, vai ficar isso daqui, vai ficar a soma dos quadrados de cada uma dessas parcelas. Só que você vai ter ainda todas as outras que são cruzadas, né? Quando você faz, por exemplo, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a enésima, depois a segunda com a terceira, a segunda com a quarta e assim por diante, tá? A segunda com a primeira, né? Então, quando você fizer o produto de todas elas que são as cruzadas, como elas vão aparecer duas vezes, né? Porque aparece quando você fixa uma aqui e corre todas as outras, e depois quando você vai para outra, você vai perceber que você vai encontrar uma hora aquela primeira que você já tinha somado, tá? Então é por isso que são duas vezes, né? Então vai ficar duas vezes a soma das parcelas cruzadas, tudo bem? Ou seja, quando os índices aqui são diferentes. E aí você perceba que isso daqui é nada mais do que a distância euclidiana que você tem. E isso daqui são números maiores ou iguais do que zero, porque é a soma do produto dos módulos de alguns números. Tudo bem? Então é fácil você perceber que essa soma aqui ela é maior ou igual do que a primeira parcela, só que a primeira parcela é justamente a distância euclidiana de x até y ao quadrado. Certo? Ora, então o que isso significa? Isso significa que a distância da soma ao quadrado é maior ou igual do que a distância euclidiana ao quadrado. E aí, como esses dois números são números não negativos pelas propriedades, né, que as funções d e d' satisfazem, então a gente percebe que, já que os quadrados satisfazem essa igualdade, então as funções em si também satisfazem essa desigualdade. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, a gente conseguiu provar que realmente vale essa cadeia de desigualdades aqui. Tudo bem? Muito bem, então conforme eu falei para vocês já anteriormente, né, o resultado que a gente acabou de provar, ele significa que as métricas elas vão ser o que a gente chama de métricas equivalentes, ou seja, elas são de certa forma métricas equivalentes, tudo bem? Tá legal, então até aqui a gente viu exemplos aí de métricas definidas sempre em conjuntos que a gente tinha alguma familiaridade, né? A reta real, o Rn, tá certo? Bom, ocorre que a gente pode de fato munir conjuntos que tenham os seus elementos de uma natureza muito, muito diferente, também com métricas que não são aquela métrica artificial, digamos assim, que é a métrica 0,1, tá? Então do que eu estou falando? Eu estou falando agora do conjunto das funções. Então quando a gente estuda matemática, o conjunto das funções é sempre um conjunto extremamente importante, e quanto mais estrutura a gente munir, a gente fornecer para esse conjunto, melhor vai ser, tá? Então vocês já devem ter visto lá no curso de álgebra linear que, por exemplo, o espaço das funções contínuas é um exemplo de um espaço vetorial, certo? Inclusive é um espaço vetorial normado, né? Pois bem, aqui a gente vai estudar um espaço de funções um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de espaço das funções reais que são limitadas, tá? Então funciona assim. Imagina que você tem x um conjunto, beleza? Então a gente denota por b de xr, esse b cursivo aqui, um b meio desenhado, né? A gente denota dessa forma o conjunto das funções reais ilimitadas em x, ou seja, quais são as funções de x em r que pertence a b de xr. É o conjunto das funções de x em r para as quais existe um certo m, que obviamente depende de cada função, que satisfaz isso daqui, olha, de tal forma que esse número real m, ele é um número que limita superiormente o conjunto imagem da função f, ou seja, módulo de f de x é menor ou igual do que m para todo x pertencente a x, ok? Então, basicamente, isso está falando para a gente que lá no contradomínio da função,
já que módulo de f de x é menor ou igual do que m, isso significa que o conjunto imagem da função m, ou da função f, ele fica entre os números menos m e m. Ou seja, fica dentro aqui desse intervalo o conjunto imagem da função f, beleza? Então esse daqui é o que a gente chama de o espaço das funções reais ilimitadas. Esse b aqui é de bounded, ok? Em inglês, bounded significa limitada, né? Bom, o que acontece? Esse conjunto ele pode ser munido de uma estrutura métrica. De que forma? Olha, vamos definir aqui nesse espaço das funções limitadas uma métrica, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então considera D uma função que é definida de b de xr cartesiano si próprio, chegando na reta que faz o quê? Pega um par ordenado de funções reais ilimitadas, definidas em x, e associa a esse par ordenado, o que a gente vai chamar de distância de f até x, que é o quê? É o supremo do módulo de f de x menos g de x, quando você faz o x minúsculo correr todos os elementos do conjunto ao qual ele pertence, que é o conjunto x maiúsculo. Ok? Então você vai pegar o supremo do módulo da diferença entre f de x e g de x. Beleza? Então, usando as propriedades de supremo e usando as propriedades de módulo, não é difícil a gente mostrar que de fato D é uma métrica. Tudo bem? Em particular, tem propriedades muito simples. Por exemplo, que a distância de f até f é zero, é fácil ver porque vai ficar módulo de f de x menos f de x, que vai ser o supremo do conjunto formado por apenas um número, que é o zero, certo? Depois que a distância de f até g é igual à distância de g até f, vai ser imediato também, porque módulo de f de x menos g de x é a mesma coisa que módulo de g de x menos f de x, não importa a ordem na qual você escreve isso. Então o que dá um pouquinho mais de trabalho é a desigualdade triangular. Mas a desigualdade triangular pode ser provado pelo fato de valer a desigualdade triangular para o módulo, tá certo? E também por propriedades do supremo, que vocês já viram lá no curso de análise na reta. Tudo bem? Então tudo isso, pessoal, fala pra gente que de fato essa função D é uma métrica, ou seja, a gente pode munir esse conjunto de uma métrica, tá certo? Bom, essa métrica ela é chamada, tem vários nomes, né? Mas entre eles ela é chamada de métrica da convergência uniforme. E quando vocês fazem um segundo curso de análise na reta, vocês entendem o porquê disso daqui, tá? Mas por enquanto eu não vou falar a respeito disso. Então, essa daqui é a chamada métrica da convergência uniforme, que a gente pode, com a qual a gente pode munir o espaço das funções reais ilimitadas definidas num conjunto X. Tudo bem? Muito bem, vamos agora para uma outra classe de exemplos, né? Para o exemplo número 6, que é um exemplo extremamente importante, porque na verdade não é um exemplo, ele é uma classe de exemplos, tá? Existem toda uma classe de espaços métricos que tem em comum a estrutura que o exemplo 6 mostra, tá certo? Então, aqui, olha só, um exemplo de espaço métrico que tem uma estrutura ainda mais rica do que a estrutura métrica são os chamados espaços vetoriais normados, que vocês já estudaram lá no curso de álgebra linear, tudo bem? Então vamos só relembrar primeiramente o que é um espaço vetorial normado e como que a gente pode usar a norma de um espaço vetorial normado para de fato induzir uma métrica nesse espaço, ok? Então imagina que você tem E um espaço vetorial real. Bom, o que a gente define como sendo uma norma em E é o quê? Vocês já viram isso lá no curso de álgebra linear, né? É uma função de E em R, que a gente define assim, né? Que satisfaz as seguintes propriedades. Para ser uma norma, tem que o seguinte ser satisfeito para todo par xy pertencente a E para todo lambda número real, tá? Para todo escalar lambda. Bom, primeiro, se x for diferente do vetor nulo, então a norma dele tem que ser também diferente de zero, tá certo? A norma de lambda x é igual ao módulo de lambda vezes a norma de x, tá certo? Ou seja, o lambda que está aqui dentro da norma, ele sai para fora com o módulo. E vale o que a gente chama também de desigualdade triangular, ou seja, que a norma de x mais y é menor ou igual do que a norma de x mais a norma de y. Tudo bem? Então o que acontece? Primeira coisa só para a gente observar que dessas três propriedades é possível a gente verificar que a norma do vetor nulo é zero, tá certo? Para isso basta você olhar aqui para o N2 com lambda igual a zero, né? Perceba que se você toma lambda igual a zero aqui, você vai ter do lado esquerdo norma de 0 vezes o vetor vezes um vetor qualquer, só que 0 vezes qualquer vetor vai ser sempre o vetor nulo do espaço, tá certo? Então essa norma aqui é igual.
E por outro lado, já que vale essa propriedade, você sabe que isso aqui é módulo de zero vezes norma de x. Só que módulo de zero é zero, e você sabe que zero vezes qualquer número real vai ser sempre zero. Então com isso você chega que realmente a norma do vetor nulo é igual a zero, tá? Que é o que a gente observou aqui. Ok? Segunda propriedade é que norma de x é igual a norma de menos x, ou seja, a norma de x é igual à norma do oposto aditivo de x. Beleza? Bom, isso daqui basta você tomar o lambda como sendo menos 1 aqui nessa propriedade. E aí você vai ver que a norma de menos x vai ser igual a módulo de menos 1, que é 1, vezes norma de x. Ok? Terceira propriedade, que norma de x é sempre maior ou igual do que zero, tá certo? Para isso, basta você usar também as propriedades N1 e N2, tá certo? Que você vai perceber isso. Basta você ver aqui, tomar isso aqui com lambda igual a 1, né? Você vai ver que norma de x, ele vai ser sempre módulo de x vezes a norma de x, e se você usar aqui a desigualdade triangular com o y igual a menos x, você vai perceber que a norma de x é sempre um número maior ou igual do que zero. Na verdade é assim que se prova, tá? Porque aí vai ficar 2 vezes norma de x maior ou igual do que norma de zero, que é zero. Tudo bem? Então daí que segue isso. E aí a quarta propriedade, né, que a norma de x é positiva, se e só se o x ele é diferente do zero, do vetor nulo, tá? Também é algo que pode ser provado. Tudo bem, tudo isso aqui vocês já estudaram lá em álgebra linear, só estou retomando aqui com vocês, né? Mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, é a gente saber como que a estrutura de norma que um espaço vetorial eventualmente tenha, como que ela de fato induz uma estrutura métrica nesse espaço, tá certo? Então o que acontece? Olha, um espaço vetorial normado, ele é o quê? Ele é o que a gente chama de... ele é um espaço quando munido de uma norma, tá? E aí, o que a gente vai ver que de fato é que todo espaço vetorial normado, ele de fato é um espaço métrico também. E isso acontece se a gente considerar sobre E cartesiano E, essa métrica que é essa função, aonde a distância entre dois vetores x, y desse espaço nada mais vai ser do que a norma de x menos y, ok? Então é possível vocês usarem as propriedades desde N1 até N3 que vocês viram aqui em cima, aqui era N3, tá? Para você provar que realmente que é N3. Para vocês provarem que realmente essa função D que eu acabei de definir, ela de fato define uma métrica no conjunto D, ou seja, ele é realmente uma métrica, tá certo? Então nesse caso, nós dizemos que a métrica D ela é induzida pela norma, tá certo? Dada por isso aqui. Então vamos ver aqui alguns exemplos de espaços vetoriais normados, né? Bom, exemplos de espaços vetoriais normados, né? Ou seja, de espaços métricos cujas métricas são induzidas por normas são, por exemplo, o Rn quando munido da métrica euclidiana, o Rn quando munido da métrica da soma e o Rn quando munido da métrica do máximo, tá certo? Todos esses são exemplos de espaços vetoriais, de espaços métricos, onde a métrica ela é induzida por uma norma, tá certo? Por quê? Porque a métrica euclidiana é induzida por essa norma aqui, a métrica da soma é induzida por essa norma aqui, e a métrica do máximo é induzida por essa norma aqui, tá certo? Então sempre que você está estudando uma métrica, é importante você saber se ela é ou não induzida por uma norma, porque se ela for, ela vai satisfazer mais propriedades do que uma métrica que não é induzida por uma norma satisfaz, de maneira geral, ok? Bom, indo para um exemplo um pouco diferente desses triviais aqui que a gente já viu, vamos para o espaço das funções limitadas, tá? Então, um outro exemplo de um espaço métrico, onde a métrica é induzida por uma norma, é o espaço das funções limitadas de x em R que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pode-se provar que a métrica D, que é a métrica da convergência uniforme, ela é proveniente, ou seja, ela é induzida por essa norma aqui, que a gente chama de norma do sup, ou norma infinito, que é segundo a qual a norma de uma função f é nada mais do que o supremo do módulo de f de x para x pertencente a x maiúsculo. Tudo bem? Então, e de fato, pessoal, eu não coloquei aqui para vocês, mas vocês podem ver tanto no livro do Elon quanto no livro do professor Higino, que existem ainda uma estrutura mais rica, ou seja, você pode depurar a coisa um pouco mais e perceber que de fato existem normas que são induzidas por produtos internos. E vocês devem ter estudado isso lá em álgebra linear, né? E aí, de certa forma, sempre que você tem um espaço com produto interno, esse espaço também é um espaço métrico. Por quê? Porque esse produto interno dá origem a uma norma,
que por sua vez dá origem a uma métrica, ok? E espaços com produto interno é aquilo que de melhor você pode imaginar dentro da classe dos espaços métricos, ok? Porque a estrutura da métrica vai ser muito mais interessante do que a estrutura de uma métrica quando a métrica não vem de um espaço, não vem de um produto interno, tá? Mas isso daí eu pulei e só estou falando aqui a respeito de norma para vocês, já é o suficiente para vocês terem uma boa ideia, tá? Disso daí. Muito bem, pessoal. Bom, então uma vez que esse curso de espaços métricos é um curso voltado como sendo uma introdução à topologia, então é importante a gente começar a introduzir a linguagem da topologia, tá? E é isso daí que a gente vai começar a fazer agora. Então agora, pessoal, a gente vai, de fato, apresentar para vocês várias definições de coisas que vocês já viram lá no curso de análise na reta, quando vocês estudaram o capítulo 5 do livro do Elon pequenininho, onde vocês estudaram as propriedades topológicas da reta, tá legal? Então aqui, pessoal, a gente vai estudar alguns conceitos que vocês já viram, né? Que é, por exemplo, o conceito de bolas, esferas, bola fechada, bola aberta, uma série de coisas, tá? Então digamos assim, essas definições, essas propriedades topológicas dos espaços métricos, ela depende fundamentalmente de uma coisa que a gente vai chamar de bola aberta, tá? Então, primeiramente, vamos definir, né, uma bola aberta em um espaço métrico. Então imagina que você tenha MD, um espaço métrico, tá certo? E você tenha A um ponto de M. E R um número positivo, tá? Eu não falei aqui, mas o R pra gente, ele vai ser um número positivo, ok? Então, a gente vai definir a bola aberta de centro A e raio R como sendo esse conjunto aqui, olha. Quem que é a bola aberta de centro A e raio R? É o conjunto dos elementos de M, cuja distância até o ponto A é estritamente menor do que R, tá certo? Daqui a pouco a gente já vai ver geometricamente o que isso daqui significa. A gente também define o que a gente chama, então a gente acabou de definir a bola aberta, né? A gente define a bola fechada de centro A e raio R também, onde R é positivo, como sendo a bola fechada, a gente denota assim, né, com colchetes ao invés de parênteses, como sendo o conjunto dos elementos de M, cuja distância até o ponto A é menor ou igual do que o R, tá certo? E a gente define o que a gente vai chamar de esfera de centro A e raio R, né? Também onde R é um número positivo, como sendo o conjunto dos pontos de M, cuja distância até o A é exatamente igual a R, tá? Então isso daqui é o que a gente define como sendo bola aberta de centro A e raio R, bola fechada e esfera de centro A e raio R, respectivamente, ok? Bom, agora vem uma definição extremamente importante que toda vez, todo ano a gente vê isso daqui trazer muita dificuldade para os alunos, então prestem muita atenção, ok? O que acontece? Muitas vezes, pessoal, a gente vai trabalhar com subconjuntos de um espaço métrico e por vezes a gente precisa olhar esse subconjunto como um subespaço métrico do espaço métrico grande e às vezes você precisa saber, às vezes você precisa trabalhar com as bolas abertas de um ponto desse subconjunto com respeito à métrica induzida pela métrica do espaço métrico grande, correto? Lembre-se, se você tem um subconjunto de um espaço métrico, você pode munir esse subconjunto da métrica do espaço grande, do espaço métrico maior, certo? Essa é a chamada métrica induzida naquele conjunto, ok? Bom, sendo essa função uma métrica nesse conjunto, quando você pega um ponto desse conjunto, você pode muito bem se perguntar o que viria a ser a bola aberta de centro nesse ponto e raio R, onde R é um número positivo, aonde essa bola aberta ela está sendo computada com respeito à métrica induzida, certo? Só que tem uma outra coisa. Esse ponto que está nesse conjunto, ele também é um ponto do espaço métrico grande. E, portanto, você também pode considerar a bola aberta de centro nesse ponto com o mesmo raio, não com respeito à métrica induzida, mas sim com respeito à métrica do espaço grande. Ou seja, você pode enxergar essa bola dentro do espaço grande. Então a pergunta que fica é, como que essas duas bolas se relacionam entre si? Tá? É isso daqui que a gente vai responder nesse comentário que a gente vai fazer agora, tá certo? Então prestem muita atenção. Só uma coisa, pessoal, antes de fazer esse comentário que eu ressalto para vocês é que é o seguinte, o correto mesmo seria a gente colocar um índice D aqui nessa bola aberta, porque é fácil a gente ver
que para cada métrica que você tem no conjunto, você tem uma bola que não precisa ser uma igual à outra. Perceba que existe uma dependência da bola aberta de centro A e raio R com respeito à métrica segundo a qual você está considerando. É só você perceber que na definição, tanto de bola aberta, bola fechada e esfera, todas elas dependem da métrica D, porque na definição de cada uma delas a métrica D aparece. Tá certo? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas em geral a gente não costuma colocar esse D, porque subentende-se com respeito a qual métrica você está considerando. Tá certo? Mas às vezes faz-se necessário você deixar isso daí explícito, ok? Muito bem, então você pode colocar tanto a métrica como sendo um subíndice daquele B, ou mesmo você pode colocar o espaço em si, tá certo? Quando ficar claro com respeito a qual métrica você está considerando aquele espaço, como um espaço métrico, ok? Então muito bem, então imagina que você tem a seguinte situação. Seja x um subespaço do espaço métrico M, tá certo? Então observa o seguinte, que para cada A pertencente a x e para cada R positivo, a gente define a bola aberta de centro A e raio R relativa à métrica induzida, a gente vai denotá-la dessa forma aqui. Perceba que eu estou colocando aqui, eu estou mostrando a dependência dessa bola aberta com respeito à métrica em questão, colocando o espaço que induz, o espaço no qual a gente vai considerar a métrica induzida. Tudo bem? Então o que a gente está querendo aqui falar, pessoal, é o seguinte aqui. Bom, se você considera esse ponto A e esse raio R, você tem duas bolas, haja vista que esse A ele pertence a X, você pode considerar duas bolas aqui nesse exemplo, tá? Primeiro, você pode considerar a bola aberta de centro A e raio R, vendo o ponto A como sendo um ponto de M, que por sua vez é um espaço métrico, certo? E aí você vai estar olhando para o conjunto dos elementos de M, que distam de A menos do que R, considerando essa distância que você tem em M, que é a métrica em M, tá? E depois você pode considerar uma outra métrica, você pode considerar uma outra bola de centro A e raio R, que é a bola quando você enxerga o ponto A de X como sendo um elemento do espaço métrico X com a métrica induzida pela de M, cuja notação é D restrito a X. Certo? Então quem que é isso aqui? É o conjunto dos elementos não de M, mas sim de X, porque você está vendo A como sendo um elemento do espaço métrico X. Então é sempre o espaço métrico ambiente que você coloca aqui. Então vai ser o conjunto dos X pertencente a X maiúsculo, cuja distância dele, medido segundo a métrica induzida, até A é menor do que R. Certo? Então a pergunta que fica é, que relação que existe entre essa bola e essa bola? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Agora, não dá para a gente negar que eles têm coisas em comum. Por quê? A forma como você mede a distância é a mesma. O que muda? O espaço métrico ambiente. Enquanto que na bola aberta, quando você vê o A como um elemento do espaço métrico M, o espaço ambiente é o M, quando você vê o A como sendo um elemento do espaço métrico X, o espaço métrico ambiente é o X. Tá certo? Então é isso que muda. E aí qual é que é a relação entre esses dois objetos? Pois bem, a relação entre esses dois objetos é essa daqui, olha. A bola aberta, vendo o A como sendo um subespaço métrico, um elemento do subespaço métrico X, ele se escreve como sendo a bola aberta no espaço métrico M em interseção com X. Ok? Então fazendo um desenho. Fazendo um desenho. Imagina que o M ele é esse espaço métrico grande aqui, tá? Que aqui no meu desenho está sendo o R2. Imagina que esse daqui é o M, tá? E imagina que você tem X, esse conjunto aqui, formado por todo mundo que está aqui dentro. Ó. O M é todo mundo que está à direita dessa curva aqui, tá? Então, se você pega um ponto A, que está, por exemplo, esse cara aqui que está em X, quando você considera a bola aberta de centro A e raio R, tá? Com respeito ao espaço métrico M, essa bola aberta vai ser o conjunto de todo mundo que está dentro desse círculo aqui. Perceba que a casca do círculo não pertence à bola aberta, até porque nesse programa aqui eu tenho dificuldade para desenhar pontilhado. Eu preciso arrumar um jeito ainda e eu sei que tem. Tudo bem? Agora, ao passo que enquanto que a bola aberta de centro A e raio R com respeito a M é esse conjunto aqui, que é todo mundo que está dentro dessa bola, quando você considera a bola aberta de centro A e raio R
porém, vendo A como sendo um elemento do subespaço métrico X, ou seja, vai ser uma bola com respeito à métrica de X, isso dentro do espaço métrico X, tá certo? Então essa bola aberta vai ser quem? Vai ser o conjunto de todo mundo que está em X que dista de A menos do que R. Então, por exemplo, todo mundo que eu pintei aqui são elementos de X que dista de A menos do que R. Perceba que esse elemento X aqui, ele não está nessa bola aberta aqui. Por quê? Porque ele não está em X. E para estar na bola aberta de centro A e raio R com respeito ao espaço métrico X, o que é primordial é que ele pertença a X, coisa que não está acontecendo aqui. Então, quando você for considerar, no final das contas, vai ser somente esse desenho, vai ser somente esses caras aqui que eu pintei. E perceba que essa área que eu pintei nada mais é do que a interseção da bola aberta de centro A e raio R com respeito a M, interseção com X. Ok? Então, é por isso que vale essa propriedade aqui. Tenta provar isso aqui. Isso aqui é muito simples, tá? De fato. De ser provado. Muito bem. Então, vamos ver agora aqui alguns exemplos, né, de bolas abertas, bolas fechadas, essas coisas. Bom, vamos começar por uma métrica que é meio patológica, né, que é aquela métrica 0,1. Bom, quando você considera a métrica 0,1, então perceba, olha só como é que fica as bolas abertas em um conjunto M, quando você considera nele a métrica 0,1. Bom, já vista que as métricas 0,1 é muito esquisita, então é natural de se imaginar que as bolas abertas também vão ser esquisitas, né? E isso realmente acontece. Olha só, se você tem A um elemento de M, então a bola aberta, claro que vai depender do raio, né? Perceba uma coisa, se o raio for menor do que 1, então a bola aberta de centro A e raio R vai ser somente o centro, vai ser somente o A. Esse ponto aqui, ele vai ser exatamente a bola aberta de centro A e raio R. Por quê? Porque a bola aberta de centro A e raio R vai ser o quê? É o conjunto dos elementos de M, cuja distância dele até A, segundo a métrica 0,1, é menor do que R. Mas vamos lembrar que o R é um número menor do que 1. Só que tem uma coisa, a distância, segundo a métrica 0,1, só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. Então, como não vai poder assumir o valor 1, porque a distância tem que ser menor do que 1 para estar nessa bola, já vista que o R é um número menor do que 1, há um único X que pertence ao M, cuja distância, segundo a métrica 0,1 até o A, é estritamente menor do que 1, é quando o x é igual ao próprio A. Porque quando o x é igual ao próprio A, a distância de A até A é 0. E, portanto, satisfaz essa condição aqui. Então, o único x que está em M que satisfaz essa condição é o x igual a A. E é por esse motivo que essa bola fica sendo somente o A. Tá certo? Por outro lado, se você considera agora um R um número maior ou igual do que 1, quando você olha para o conjunto dos x, quando você olha para a bola aberta de centro A e raio R, né, que é o conjunto dos x em M, cuja distância de x até A é menor ou igual do que R, ora, como? Então a pergunta que fica é, quais são os x em M que satisfazem isso? Ora, todo mundo. Por que todo mundo? Porque para todo x em A, para todo x em M, você sabe que a distância de x até A vai ter que ser ou 0 ou 1. Em qualquer um dos casos, isso daí vai ser sempre menor ou igual do que 1. Concorda comigo ou não? Ora, mas perceba que eu estou tomando R como sendo um número maior ou igual do que 1. Então perceba que 1 vai ser sempre menor ou igual do que R. Então por esse motivo, para todo x pertencente a M, a distância dele até A sempre satisfaz essa condição. Sempre essa condição é verdadeira. Por esse motivo que a bola aberta de centro A e raio R vai ser todo mundo. Então você perceba que essa métrica é uma métrica tipo assim, ela é 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. Ou a bola aberta é somente o centro, ou então a bola aberta é todo mundo. Tá certo? Então isso acontece, é óbvio, né? Porque essa métrica é uma métrica patológica, uma métrica esquisita, onde a esquisitice da definição dela dá margem para esse tipo de coisa acontecer. Tudo bem, pessoal? Mas é isso. Bom, vamos ver agora aqui exemplos mais úteis, né? Ou seja, exemplos de métricas que são mais interessantes para de fato a gente estudar. Ok? Então aqui nesse exemplo 2 a gente vai ver o R2. E aí o que acontece? Bom, já vista que o R2 a gente pode muni-lo pelo menos com 3 métricas, que são a métrica euclidiana, a métrica da soma e a métrica do máximo, vamos perceber agora, pessoal, como que fica as bolas abertas de centro em um ponto do R2
quando você considera o R2 quando você considera o R2 como espaço métrico com respeito a cada uma dessas métricas. Então vocês vão ver que, conforme você varia as métricas, o aspecto, ou seja, a geometria das bolas, eles também vão mudar. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos considerar no R2, a gente vai ver que em R2, dependendo da métrica considerada, temos diferentes geometrias para as bolas abertas, tá? Então vamos considerar em R2 a métrica euclidiana, ok? Bom, então se você tem um ponto de R2, um ponto A, né? Então você vai perceber que a bola aberta de centro A e raio R com respeito à métrica euclidiana, que a gente não coloca aqui o D por quê? Porque é com respeito à métrica usual do R2, então não precisa colocar, tá? Então vai ser o quê? Por definição vai ser o conjunto dos pares ordenados em R2, cuja distância euclidiana até esse ponto é menor do que R. Quando você for medir a distância euclidiana de x, do par ordenado x1, x2 até o ponto A, a expressão dela vai ser isso aqui. Então, raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças, tá certo? Então, ora, isso daqui, pessoal, você pode essa condição você pode escrever dessa forma aqui, olha. Você pode escrever isso aqui como sendo x1 menos a1 ao quadrado mais x2 menos a2 ao quadrado menor do que r ao quadrado. Por quê? Porque ambos os números aqui são não negativos, então se você sabe que se a raiz disso é menor do que isso, se você elevar ao quadrado dos dois lados, a desigualdade não muda, tá certo? E basicamente tem um C e somente C. Isso aqui acontece, C e somente C, isso aqui acontece. Então essa condição, por ser equivalente a essa, eu poderia substituir aqui por ela, tudo bem? Mas quando você olha para essa condição aqui, se vocês lembrarem lá do curso de vocês de GA, isso aqui nada mais é do que a equação de uma circunferência. Se fosse igualdade, você estaria olhando para a equação de uma circunferência centrada no ponto A1, A2, com raio R, certo? Então, no final das contas, como você tem menor aqui, a bola aberta vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos elementos do R2 que estão dentro dessa circunferência, sem contar a casca, certo? Sem contar a casca. Então, essa daqui, pessoal, que é a bola aberta de centro A e raio R, quando você considera no R2 a métrica euclidiana, tá? Que é o que a gente esperava, né? Aquela bola bonitinha que a gente já está acostumado. Bom, e quando você tem a métrica da soma, como é que fica essa bola, né? Ora, quando você tem a métrica da soma, então a bola aberta de centro A1 a 2 e raio, ou seja, de centro no ponto A e raio R, com respeito à métrica da soma, vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos pares ordenados em R2, de tal forma que a distância dele medida segundo a métrica da soma com respeito ao par ordenado A1, A2 é menor do que R. Então a expressão que fica é essa daqui, tá? Se você trabalhar com essa expressão, você vai perceber que digamos assim, o lugar geométrico dos pontos do R2 que satisfazem essa propriedade, ou seja, que verificam essa proposição, é justamente o conjunto que está dentro desse losango aqui que eu estou mostrando para vocês. Certo, pessoal? Não é difícil vocês perceberem isso. Quer dizer, não é tão simples assim, mas dá para fazer essa conta, tá? Quando você divide isso daqui em 4 quadrantes e você vai olhando para cada um deles, é fácil você ver que essas expressões aqui elas vão estar justamente abaixo do gráfico dessas funções que vão aparecer, tudo bem? E essas retas aqui que você determina. Sugiro que vocês tentem fazer uma continha aqui, pelo menos para perceber que, por exemplo, esse triângulo, o interior desse triângulo aqui, ele está incluso nessa bola, tá? E aí o análogo, quando você fizer isso restrito a cada um desses outros quadrantes aqui, ou seja, a cada um desses outros triângulos, você percebe que de fato essa bola vai ser esse losango aqui, tá? Então vocês percebam que essa daqui é uma bola quadrada, né? Lembra quem assistiu o Chaves, né? Lembra que o Kiko sempre estava procurando uma bola quadrada? Pois bem, isso daqui é uma bola quadrada, ou seja, os espaços métricos, né? Os espaços métricos, eles são uma teoria que permite que coisas um pouco mais esquisitas do que aquela que é usual aconteça. Por exemplo, que você tem uma bola quadrada, ok? E agora, com respeito à métrica do máximo, quando você for fazer a conta, a bola aberta de centro A e raio R pode ser verificado que vai ser o interior desse quadrado aqui, tá? Onde os lados, enquanto que os lados do quadrado anterior, eles eram paralelos, né? Eles eram paralelos. Quer dizer, você tinha um par de lado paralelo à reta identidade y igual a x e um par de lado paralelo à reta y igual a menos x, tá certo?
Agora, quando você considerar a métrica do máximo, esses quadrados têm lados paralelos ao eixo x ou então, e também ao eixo y, tá? Então, isso daqui também dá para fazer, dá uma olhada aí, tenta você mesmo provar, pelo menos dá uma verificada geometricamente, não é difícil de ver, tá? Então, pessoal, esse fato de que essas duas bolas, né, com respeito à métrica do máximo e à métrica da soma, não são redondinhas, isso daí tem sim implicações, tá certo? Tem implicações, ou seja, essas métricas são um pouco piores do que a métrica usual, mas isso daí vocês veriam se vocês fossem estudar um curso de análise funcional, tá? Quando vocês fossem estudar espaços uniformemente convexos, esse tipo de coisa. Mas não é o caso aqui, tá? Foge e muito do escopo aqui desse curso. Tudo bem? E agora, pessoal, um último exemplo, e de fato com isso eu vou encerrar a aula, né, para não ficar tão cansativo. Eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem, que é a complementação desse conteúdo, tá? Que é extremamente importante que vocês façam. A gente vai estudar como é que ficam as bolas abertas agora quando vocês olham um espaço métrico que é um pouco diferente, que é aquele espaço métrico das funções limitadas na reta, definidos em um certo conjunto x, tudo bem? Então vamos imaginar aqui que a gente tem o nosso conjunto x em questão, ele é o intervalo compacto AB, tá certo? Então, com respeito, você pode munir o espaço das funções limitadas, né, desse intervalo compacto na reta, com a métrica que é a métrica da convergência uniforme, que a gente já estudou lá nos exemplos, ok? E a pergunta que fica é como que é a bola fechada de centro em uma função que esteja fixada nesse espaço e um certo raio R, onde esse R também está fixado, ok? Então, bom, a bola fechada de centro F e raio R, onde F é uma função fixada aqui nesse espaço, vai ser o quê? Por definição, vai ser o conjunto das funções limitadas desse espaço, desse conjunto AB chegando na reta, cuja distância até a função F segundo, aqui na verdade tem um pequeno erro, tá? Deixa eu corrigir aqui. Isso daqui é, na verdade, aqui é distância de F até G menor ou igual do que R, tá? Só que essa distância aqui é a distância medida segundo a métrica da convergência uniforme. Então, o que vem a ser isso daqui? Ora, a distância entre a função f e a função g é, por definição, o quê? O supremo para x pertencente ao intervalo AB, ou seja, x entre a e b, do módulo de f de x menos g de x. Não é isso? Bom, então isso daqui no final das contas é o quê? Isso daqui é o conjunto das g's, que são funções limitadas, né, do intervalo AB, chegando na reta, tá certo? Na verdade assim, né, a anotação é essa aqui. Chegando na reta, de tal forma que, no final das contas, o que a gente precisa é que o módulo de f de x menos g de x seja menor ou igual do que r para todo x pertencente ao intervalo AB. Ok? Por que eu sei que isso aqui acontece? Na verdade, esse supremo aqui ele é o máximo, tá? Por quê? Não, enfim, não é o máximo, eu não sei se essas funções são contínuas, mas ela é igual a isso daqui, né? E aí, pessoal, quando você olha para essa proposição aqui, o que você percebe, ou seja, se a gente for tentar enxergar geometricamente, né, graficamente, na verdade, o que é de fato essa bola aqui, você percebe o seguinte, olha. Quando você olha para isso daqui, né, e essa condição aqui, ela fala para a gente basicamente que f de x, ele está entre g de x mais r e g de x menos r. Ok? Então, quando você olha para isso, no final das contas, o que você está olhando? Você está olhando para a seguinte faixa, olha, é assim. Imagina que essa linha aqui do meio é o gráfico da função f, tá certo? Então você percebe que o que está acontecendo aqui é que desculpa, aqui na verdade, isso aqui é verdadeiro, mas não é interessante para mim, tá? O interessante para mim é perceber que a g de x, ela está entre f de x menos r e f de x mais r, tá? Ou seja, o gráfico da função g tem que estar dentro dessa faixa, que é uma faixa centrada no gráfico da função f e amplitude r, tá certo? Então, toda função limitada cujo gráfico esteja dentro dessa faixa vai ser o exemplo de uma função que está nessa bola fechada. Então, por exemplo, a função g cujo gráfico é essa curva aqui que eu estou plotando, olha, é um exemplo de uma função que pertence
a bola fechada de centro em F e raio R, tá? Uma situação um pouquinho mais complicada seria você saber como que é a bola aberta, porque você percebe, vocês podem pensar assim, a bola aberta vai ser o quê, né? Vai ser o gráfico, o conjunto das funções cujo gráfico esteja contido dentro dessa faixa aberta. Aí você faz um pontilhado aqui, né? Na verdade não é exatamente isso, tá? Porque você pode ter funções que está na bola aberta de centro F e raio R, cujo gráfico toca essa faixa. Pode acontecer, não pode passar, mas ele pode tocar. Tudo bem? Existem exemplos que poderiam mostrar isso. Mas como ficaria uma coisa muito técnica, muito complicada, eu prefiro não mostrar aqui e pedir para vocês darem uma olhada no livro do Elon, no exemplo, né, no livro de espaços métricos do Elon, onde ele fala isso daí que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, acho que eu vou ficar por aqui. Não é pouca coisa. Vocês precisam complementar o estudo do que eu mostrei para vocês lendo o livro. É extremamente importante, pessoal, que vocês leiam o livro do Elon e também o livro do Higino, pelo menos para vocês verem outros exemplos, tá certo? A aula é só um começo, né? Vocês precisam complementar com a leitura do material, tá certo? E outra coisa, pessoal, é que vocês também tentem fazer os exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Eu provavelmente vou lançar essas aulas na plataforma, em geral na quinta ou então na sexta-feira de cada semana, e aí vocês vão ter a semana inteira para poder estudar isso daí com calma. Tá certo, pessoal? Basicamente era isso que eu queria falar nessa aula. É claro que como eu não estou escrevendo aqui com vocês como eu faria em uma aula presencial, né? Também não tem intervalo, então a aula costuma ficar um pouco mais curta. Mas isso aqui tem o conteúdo que eu passaria para vocês em uma aula presencial, onde eu encheria 3 horas de aula, 3 horas e pouco de aula. Tá certo, pessoal? Valeu, até mais e a gente se vê aí na próxima semana, tá? Valeu, até mais.